A paz do nosso querido Deus, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, nos guie, por favor, na Tua palavra. Senhor, nos guie sempre na direção de Ti, Pai. Nos guie nesta leitura, que a Tua palavra e a Tua mensagem habite em nossos corações, nos direcionando cada vez mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Números, né? Ontem nós terminamos com a vitória contra Seom e Og. Hoje a gente vai começar no capítulo 22, que é Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais numeroso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, os enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levantar-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor se lhe pôs no caminho por adversário. Ele ia caminhando, montado na jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem parede à direita, nem parede à esquerda.
E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Então a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgastes desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer coisas assim? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancastes a sua jumenta, eis que eu saía para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de mim, na verdade que eu agora te haveria matado e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está na divisa de Armon, na extremidade da divisa dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal e viu ali uma parte do povo. Aqui Balaão estava a caminho de Balaque, né? E o anjo do Senhor apareceu, o anjo do Senhor ia matar Balaão, porque sabia o que iria acontecer, né? E Balaão, depois a gente vai ver aqui que Balaão, ele cede à tentação. Então Deus já sabia o que ia acontecer. Então resolveu matar Balaão, mas a jumenta salvou a vida de Balaão. Então a jumenta impediu que Balaão continuasse. Então Deus se abriu para Balaão e falou: Não, tudo bem, você vai, mas fala somente o que eu disser a você. Deixou isso bem claro para ele, né? Agora vamos ver no capítulo 23. Balaque edifica 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica-te junto do teu holocausto e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um lugar alto, e encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna-te para Balaque, e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste.
E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-os dali para mim. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna a Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, ele não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é como ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como a leoa, e se erguerá como o leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor falaste, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora vem, eu te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali o amaldiçoes para mim. Balaque estava a todo custo tentando fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, mas o povo de Israel é um povo santo, é um povo destinado a grandes terras, que Deus destinou a grandes terras, a grande nação. Então, obviamente, Balaão não podia amaldiçoar, né? Continuando aqui no versículo 28, então Balaque levou a Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. No capítulo 24, vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e proferiu a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala que ouviu os ditos de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios. Como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem, e malditos que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes o abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha
dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaque disse a Balaão: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não posso transpassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração? O que o Senhor falar, isso eu falarei. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e que o sabe da ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão hereditária, pois Israel fará proezas, e dominará um de Jacó, e matará os que restam nas cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e pusestes o teu ninho na penha. Todavia o quenita será consumido até que Assur te leve por prisioneiro. E proferindo ainda a sua parábola, disse: ai que viverá quando Deus fizer isto? Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus virão das costas de Quitim e afligirão a Assur, também afligirão a Éber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo caminho. Aí eu falei em questão de Balaão, para mim que Balaão, ele se voltava contra Deus para amaldiçoar o povo de Israel. Mas a gente vai continuar lendo para ver se realmente isso é verdade, que minha memória não é muito boa não, esse negócio da tontura me deixa meio confusa. Vamos ver no capítulo 25, adoração a Baal. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se povo Israel a Baal e Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança da sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Aqui Deus já tinha mandado matar os que estavam pecando, né? Mas teve que mas aqui quem acabou finalizando com a praga aqui, né? Que acabou aceitando, acabou cumprindo a palavra de Deus, foi um levita, né? Foi aquele separado, os santos, né? Ele que matou uma prostituta e um homem israelita que estava se prostituindo com ela. No versículo 9, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com o midianita era Zinri, filho de Salum, maioral da casa paterna dos Simeonitas.
E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha da maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. No capítulo 26, o segundo recenseamento. Aconteceu, pois, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhe, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Conta ao povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palo, a família dos Paluítas, e assim por diante. Aqui eles estão fazendo o recenseamento. Até aqui 9, os filhos de Datã foram conselho, tá? Aí que no 9 fala, no versículo 9, os filhos de Eliebe, Nemuel, Datã e Abirão, estes são Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá. Lembra, né, de Corá, que era um levi, tinha um levi, o Corá, acho que se eu não me engano, o Corá que era o levita, que estava murmurando contra Moisés também, que juntou aquelas 250 pessoas e a terra tragou muitos deles lá, abriu a boca, lembra, né? A terra abriu a boca e engoliu os que maldiziam Moisés, Arão e a Deus. Aqui, ó, inclusive no versículo 10, e a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e aqui vai continuar falando as famílias de cada um, seus filhos, que é o recenseamento para saber quantos tem, quantos poderão ir à guerra. E vai até o versículo 51, né, que estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730, olha lá, 601.000 pessoas acima de 20 anos, homens, só homens, para vocês terem uma ideia da multidão, né? E aqui a lei sobre a divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, no versículo 52, dizendo: A estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais, a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias. E aqui foram o pessoal de Levi, né? A descendência toda do pessoal dos levitas, né? O pessoal de Arão e seus filhos, netos, bisnetos. E vai contando o nome de cada um aqui. Que nasceu Levi no Egito, e Arão teve Moisés, Miriam e a irmã deles. E Arão nasceram porém Nadab e Abiú, os filhos de Arão, né? Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Porque os levitas não tinham herança, porque eles, como são servos diretos do Senhor, então têm uma terra separada já para eles. Aliás, eles não têm terra fixa para eles, que a terra deles é onde habitar a tenda da congregação, e eles ficam em volta ali para cuidar da tenda da congregação. Estes foram contados de Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto. Então imagina só, nenhum desses são os mesmos daquela época que saíram do Egito. Na realidade, da época que saíram do Egito, morreram-se todos, ficaram somente as crianças. Então as crianças cresceram
E algumas crianças, né, cresceram, e é essas crianças, na realidade, que vão ver a terra prometida, porque como blasfemaram muito contra Deus, inclusive nem Moisés verá a terra prometida. Aliás, ele só verá, ele não habitará na terra prometida, porque lembra, Deus falou para ele falar com a rocha para lhe dar água, e ele bateu na rocha, ele feriu a rocha. Então, por ter desobedecido a Deus, Deus disse que ele não habitará na terra prometida, ele somente a verá, mas ainda contemplará de longe a terra prometida. No versículo 64, e entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aí tá vendo? Lembra que foram os 12 espias, eles foram ver a terra que Deus mandou, que Deus prometeu que ia ser deles, que era uma terra dos gigantes, dos Enaques, né? Dos Enaquins, aliás. E somente Josué e Calebe que realmente viram um ponto positivo, né? Que viram a parte positiva, que realmente tiveram fé e falaram, não, Deus tem razão, realmente é uma terra que mana leite e mel. Porque Deus, porque não é porque somos filhos de Deus que a gente não vai ter aflição, pelo contrário, a gente tem muita aflição. Até o demônio não atenta àquele que está no mundo, porque aquele que está no mundo já pertence a ele. Então ele não tem trabalho algum para poder trazer a pessoa para si, sendo que a pessoa já é dele, já vive no caminho dele. Mas nós que vivemos no caminho de Deus, ele vai tentando a gente de todas as maneiras, e principalmente onde nos afeta mais, para poder nos rendermos, cairmos em tentação, se virar contra Deus e acabar se voltando pro demônio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tanto que a palavra de Deus diz, sempre vigiai e orai, porque a gente tem que sempre estar em vigia, porque você pensa que não, você vira a esquina ali, tem alguma coisa para te tirar do sério, para o demônio da ira tá ali querendo te cutucar de qualquer jeito. Então tem que sempre estar vigiando e orando. A partir de amanhã a gente vai ler as leis da herança, que eu vou dar uma olhadinha, mas eu acho que aqui a gente não vai ter essas leis da herança, a gente não vai ter, não vai ler completamente não, porque aqui eu acho que é referente à divisão das terras, né? Então, mas eu vou dar uma olhadinha com mais calma depois. Por enquanto a gente encerra por aqui, até mesmo para o vídeo não ficar muito longo e acabar ficando muito cansativo. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por Tua palavra, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, derrama a Tua unção em quem está comigo aqui agora, Senhor. Ela precisa de Ti, Pai. Derrama o Teu poder sobre ela, Senhor. Tem muitas pessoas nesse momento que está perdida aí no mundo, esse momento de aflição, de aflição global, que afinal de contas o mundo todo está passando por um período difícil, Pai. Manifeste o Teu poder, que seja oportunidade para o mundo se voltar a Ti, Senhor, para o mundo se arrepender dos seus maus caminhos, Pai. Derrama a Tua unção sobre nós, Senhor, e os Teus filhos, Senhor, que sejam sempre fortalecidos em Tua presença, Pai. Eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Que Jesus esteja em seu coração e Deus abençoe.